Contabilidade na TV, Apoio Educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com Técnica, Consultoria e Contabilidade. Brasília recebeu a 4ª edição do Seminário de Gestão Jurídica e Legal da FENACON. O evento aconteceu nos dias 4 e 5 de setembro e recebeu cerca de 110 participantes, entre advogados, gestores e presidentes de sindicatos filiados. Não tenha dúvida que essa troca de experiência e de informações e num mix com palestras e painéis de pessoas da área do direito especificamente, é muito bom, enriquece muito os nossos debates, os nossos conhecimentos e a troca de experiência entre os sindicatos e a federação, não tenha dúvida, está sendo muito bom. O evento nacional é resultado dos seminários regionais realizados no primeiro semestre. A FENACON hoje ela tem uma abrangência através da sua ação política e institucional, não só dentro do próprio Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Comitê Gestor. Hoje nós temos interesses em defesa do empreendedorismo e das nossas bandeiras políticas que envolvem o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, tanto federal quanto nos estados, Conselho Federal da OAB, Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, para se construir e atingir os preceitos das nossas bandeiras políticas, a FENACON precisa dessa ação conjunta com diversas instituições. Além disso, é um momento importante para que esses órgãos saibam um pouco mais sobre a nossa ação, não só política, mas o trabalho que prestamos através dos 37 sindicatos. A abertura do encontro foi feita pelo presidente da FENACON, Mário Elmir Berti, e o diretor para assuntos jurídicos da FENACON, Ricardo Monello. Se a gente for lembrar hoje, o departamento jurídico de um sindicato, ele é tão importante quanto qualquer outro, porque as demandas são muitas e às vezes afetam diretamente, por exemplo, a arrecadação do sindicato. Então, o fato de nós estarmos aqui discutindo e até alguns trazendo alguns cases de sucesso no Brasil todo, para a gente uniformizar entendimento. Esse é o grande objetivo. Em palestra magna, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dipp, falou da lei anticorrupção sob a ótica do Poder Judiciário. As palavras do ministro trouxeram um certo alívio. A fala do ministro ela foi tranquilizadora, porque na verdade estava acontecendo um verdadeiro terror entre os empresários, achando que a partir de agora qualquer relação com o fisco, qualquer suspeita poderia trazer cargas pesadíssimas. O que ele quis dizer é que a preocupação existe, mas não é tão grande assim, porque a relação entre fisco e entre contribuinte, ela continua praticamente no mesmo, apenas com os cuidados de não entrar nessa seara. O objetivo da lei é dar transparência aos negócios, combater a corrupção, suborno e lavagem de dinheiro. Porém, a maior preocupação é quando estes processos chegarem ao judiciário. Porque se tiver que aplicar os dispositivos da lei para fazer valer os seus propósitos, aí eu tenho sérias dúvidas da eficácia da lei. Vamos ficar, por enquanto, com aquilo que efetivamente se tem, que é a boa intenção e os procedimentos relativos ao sistema de compliance que as empresas vão ter que ter. Para o Conselho Federal de Contabilidade, trata-se de uma ação viável. É bem verdade que a chiadeira que os profissionais têm, o reclamo geral é que é mais uma obrigação a ser cumprida por ele. De fato é, mas temos que entender que é uma obrigação que pode protegê-lo. E isso nós estamos falando para os bons profissionais. Os maus profissionais dão de ombros para qualquer tipo de norma e regulamentação. Mas os bons profissionais que fizerem as comunicações em tempo, sejam positivas ou negativas, e tiverem algum envolvimento, estarão protegidos. Esse espírito é que a gente quer efetivamente passar
aos profissionais da contabilidade. Nivaldo Cleto, do Comitê Gestor da Internet, falou sobre o impacto do Marco Civil da Internet para os sindicatos e empresas de serviços, começando com as precauções. Porque, na realidade, o empresário é responsável pela sua rede. Então, ela tem que criar filtros, processos de segurança, criptografia, saber os dados que ela está apresentando, que ela está armazenando dentro do mundo corporativo, com segurança e verificar o que dentro da lei vai afetar esse mundo corporativo. Então é um alerta que a lei é nova, ela está sendo aplicada, faz 60 dias que está em vigor, então ela tem que tomar certas precauções, chamar os gestores dos sistemas ERP e discutir o assunto, procurar ver os sites, o que eles estão disponibilizando, as informações pessoais dos clientes e como é que estão os portais, os contratos que eles fazem, né? Esse aqui vai afetar o mundo corporativo, o mundo das empresas. Para quem trabalha com informações de terceiros, como é o caso das empresas de contabilidade, os cuidados devem ser ainda maiores. Às vezes a gente disponibiliza isso, os dados eles trafegam pela rede, não tem criptografia, não tem contrato, eles podem ser desviados, podem fazer mau uso desses dados. Às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, ele está colocando em risco o seu negócio, porque as multas, segundo a legislação, estão em torno de 10% do faturamento do grupo econômico. Ele está colocando em risco o patrimônio dele, patrimônio até pessoal dele, por uma má gestão desses dados armazenados da grande rede e na rede interna dele também, na rede da intranet da empresa de contabilidade, que ele lida com informação de terceiros. Sobre o tema contribuição sindical, Monello explica que se trata de manter e ampliar a representatividade da categoria através da colaboração de todos. E aí que a FENACON quer mostrar e deixar bem claro essa contribuição. Hoje, se milhares de empresas estão dentro das tabelas do Simples, é porque houve um trabalho muito grande da FENACON e outras entidades parceiras, e não só para as empresas de contabilidade, foram centenas ou dezenas de categorias compreendidas. Então, a contribuição sindical, ela é o financiamento das atividades do sindicato, mas ela está intimamente atrelada a essa percepção que a sociedade brasileira, em especial o empresário que faz o seu recolhimento, tem da importância dessa representatividade. Os aspectos tributários de PIS e COFINS para os sindicatos foi abordado pelo consultor jurídico da FENACON, Leonardo de Paula. O nosso entendimento é o mais amplo possível quanto ao alcance da isenção, né? Em matéria de PIS, a resposta é simples. O PIS em entidades sindicais patronais incide a alíquota de 1% sobre a folha. O que existe é uma discussão em torno da COFINS, que é uma outra contribuição, né? Há algum entendimento no sentido de que a COFINS não incidiria sobre contribuições sindicais, contribuições associativas, né? Mas, por outro lado, incidiria sobre serviços prestados pelas entidades sindicais aos próprios associados ou a terceiros. Por exemplo, o serviço de certificação digital, que é um serviço hoje importante no âmbito do sistema federativo FENACON, né? Gera uma receita, uma arrecadação muito significativa para os sindicatos. Então, o entendimento que nós defendemos é que também a receita sobre esse tipo de serviço é alcançada pela isenção. Josué Tobias, assessor jurídico da FENACON, destacou a importância da assessoria jurídica na base e os reflexos corporativos. É que as empresas precisam ter conhecimento desse trabalho, dessa estrutura, que não só a FENACON, mas como o sindicato coloca à disposição delas também, né? A nossa intenção foi sensibilizar os presidentes para que leve a conhecimento de todas as empresas esse trabalho que está sendo feito, porque nós estamos discutindo aqui a questão de crimes de lavagem de dinheiro, lei de combate à anticorrupção, e isso afeta diretamente quem está na ponta, quem está lá na base. Então é importante que ele tenha conhecimento dessas informações e desse debate que nós estamos tratando aqui em Brasília. Na verdade, é uma discussão aqui que se fala internamente, mas o resultado final vai para o mercado, vai para as empresas que contratam as empresas contábeis, né? Exatamente. Quem sofre com a aplicação dessa legislação é justamente aquela empresa que está executando o serviço para o contribuinte.
Marcos Amorim de Oliveira, promotor de justiça, explicou como são realizadas as operações de busca e apreensão nas empresas de contabilidade. O debatedor do tema foi o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando da Nóbrega. É natural que haja essa invasão na empresa de contabilidade na busca de documentos? Não é comum. A gente, pelo histórico que a gente observa também, até via imprensa, isso não é comum. Mas a gente tem que se precaver, voltando àquelas questões iniciais, escolhendo bem os seus clientes, se protegendo, cumprindo suas obrigações com responsabilidade, zelo e ética. E a questão da inviolabilidade e do sigilo até? O contador não tem o direito de defender o seu cliente? O sigilo é uma das responsabilidades da nossa profissão. Se a gente for analisar o Código de Ética do Contador, ele traz lá nos deveres agir com responsabilidade, zelo, guardar sigilo de informações, só que isso pode ser quebrado desde que seja autorizado e requisitado por autoridades competentes. Aí sim, então, não existe nenhum desrespeito. A gente costuma ouvir, né? Lei não se discute, se cumpre. Quando se tem um mandato, quando se tem alguma requisição formal de uma autoridade constituída e competente, aí não há que se falar em sigilo, há que se cumprir essas tais determinações. No segundo dia do evento, o destaque foi para o debate sobre as controvérsias jurídicas e o sindicalismo brasileiro, que contou com o ex-ministro do TST, Luciano Castilho, o ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante Júnior, e o presidente do TST, ministro Antônio José Barros Levenhagen. O grande impulso do sindicalismo brasileiro foi no término do governo militar, o sindicalismo lá do ABC, que começou, o governo militar começou a ser abalado pelo sindicalismo do ABC. E isso tem sequelas até hoje. Embora o poder é perigoso, porque depois que você chega no poder, você costuma renegá-lo. Dentro dessa abordagem também veio o assunto flexibilização das leis trabalhistas. O Brasil, pela herança lusitana dele e também uma tradição muito local, nós temos esse ímpeto de sempre alterar a legislação, né? Já se disse que no Brasil não há necessidade mais de lei, porque há leis até demais. Bastava uma só lei. Cumpram-se todas as leis já existentes, né? Para o ministro Levenhagen, os acordos ou convenções trabalhistas devidamente respeitados iriam ajudar muito. Que convenção coletiva e acordo coletivo, na realidade, são transações. Eu cedo aqui, você cede ali, para que cheguemos a um denominador comum. E ninguém melhor para saber onde se pode ceder, em que termos, em que proporção se pode ceder, são as duas categorias. Eu não vejo o dia em que realmente as convenções e os acordos coletivos possam ser utilizados com frequência e, com isso, resolver esses impasses que hoje são resolvidos na via judicial, mas sem a possibilidade de acerto que o seria se o fossem por meio de convenção e acordo coletivo. Estamos vivendo um novo momento em que patrões e empregados precisam cada vez mais cooperar entre si para gerar mais empregos, para garantir os empregos hoje existentes. Nós estamos vivendo um momento economicamente difícil no nosso país e é necessário que haja essa criatividade. É claro, sem abdicar de núcleos duros, como disse o ministro Levenhagen, do TST, que é a segurança, a medicina do trabalho, o meio ambiente do trabalho, são questões que são inegociáveis e que não podem ser objeto de negociação coletiva. No mais, é necessário que o seu trabalho tenha a compreensão, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que os sindicatos, quando estão negociando, eles querem o melhor para a sua categoria. Já o desmembramento dos sindicatos é visto com preocupação. E por que vejo com preocupação? É um direito do sindicato se desmembrar, criar uma nova entidade, ponto. Entretanto, nós não temos hoje critérios objetivos. Está sendo feito por critérios muito mais políticos do que critérios jurídicos, critérios que confiram segurança jurídica pela categoria que está sendo desmembrada e a que vai ser absorvida. A proposta que se faz é que haja critérios específicos por parte do Ministério do Trabalho e dentro desses critérios que se coloque a condição essencial, ao meu ver, de que essa nova categoria, essa nova entidade tenha representatividade. No caso do sindicalismo econômico, aquilo que sugiro é que haja um número X, um número mínimo de empresas que possam ingressar nessa nova categoria que está sendo criada.
O diretor da Fiesp, Elcio Ronda, contou como a assessoria jurídica serve de apoio técnico e político para a entidade. Com relação à fiscalização e litigiosidade, Elcio indica um sistema elucidativo e não punitivo. Nós precisamos pensar num novo formato de legislação. Nós tivemos lá na Fiesp, por exemplo, um grupo de empresas japonesas, empresas brasileiras que estavam no Japão. E um desses empresários, eu perguntei para ele como é que é o seu relacionamento. Ele estava há 10 anos no Japão. Ele falou, não, bom. Eu falei, quantos autos você teve nesses 10 anos? Nenhum. Como nenhum? Então não tem fiscalização? Tem. O fiscal vem, vê que eu não estou de má fé, que eu estou cumprindo errado por uma interpretação, ele pede que eu mude o procedimento e volta daqui a 6 meses. Se eu não mudar o procedimento, ele me multa. Agora, se eu mudar o procedimento, porque não foi de má fé, não houve sonegação, não houve dolo, não houve fraude, aí então ele aceita que foi um erro de interpretação e passa a não autuar porque eu mudei meu comportamento. Esse é um tipo de situação desejável, né? Quer dizer, não há uma irregularidade no cumprimento, né? Há uma má interpretação. E hoje, infelizmente, a lei é muito complexa. A legislação é extremamente complexa. Então hoje é difícil até para um advogado entender e compreender corretamente uma lei. Você tem várias posições. Ora, então, por ter várias posições, você tem um auto de infração. Durante a palestra, o presidente do SESCOM São Paulo sugeriu a criação do Código de Defesa do Contribuinte. Sou totalmente a favor. Eu acho que, inclusive, é um código que falta hoje, né? O contribuinte ele precisa ser tratado com todo o direito. Ele tem direitos e garantias. Afinal, é o contribuinte que faz toda a arrecadação da máquina pública. Só existe máquina pública porque existem tributos e quem paga os tributos são os contribuintes. Portanto, ter um código que dê um mínimo de garantias e direitos de parte a parte, tanto para o poder público quanto os contribuintes, é condição sine qua non, né? Já estamos atrasados nisso. O consultor jurídico da FENACON, Flávio Albino, falou sobre o controle constitucional de leis municipais e estaduais pelos tribunais de justiça dos estados. Hoje, o entendimento predominante é de que as constituições estaduais, ao repetirem as normas e princípios da Constituição Federal, abrem a possibilidade que os tribunais de justiça dos estados sejam competentes para apreciar essas ações diretas. E essas ações diretas, caso digam respeito a leis municipais e estaduais, abrem uma grande possibilidade para que os sindicatos e as federações ingressem com esse tipo de ação. O evento seguiu com Ana Carolina Magalhães Veras, assessora jurídica da FENACON, que abordou o tema sindicatos e fiscalização. A gente sabe que a Constituição Federal ela garantiu às entidades sindicais 2 contribuições, a contribuição confederativa e a contribuição sindical, que é aquela instituída em lei. O artigo 8º, inciso 4º, que é o que institui, ele fala: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, desse modo, há 2 espécies de contribuição: a fixada pela Assembleia Geral, a contribuição confederativa, e a contribuição prevista em lei, que seria a contribuição sindical. Depois, os participantes compartilharam boas práticas com cases regionais e ainda participaram de dinâmicas com apresentação de trabalhos.